Olá, queridos alunos, vamos aí para essa reta final desse Enem 2020. Beleza, espero que todos tenham sucesso, né? Desde a semana passada a gente já está postando revisões, né? Hoje não vai ser diferente, tá certo, queridos? Vou colocar aqui algumas questões com a pegada assim nas questões climáticas, tá certo? Sempre ligada ao meio ambiente, tudo bem? Então, a dica de sempre, o ideal é que você vá no arquivo, anote as respostas, né? Faça, tente primeiro e depois confere comigo o gabarito, tá certo? Fazendo assim, no dia 17, com certeza você vai se dar bem em ciências humanas, mas geografia principalmente. Vamos lá, queridos? Então, a dica é essa, você vai primeiro, resolve as questões, anota o gabaritozinho num pedaço de papel e depois vem aqui para a gente corrigir. Dá certo assim? Beleza, show de bola. Então, vamos deixar de papo, né? Vamos aqui ao que nos interessa. Umas questõezinhas sobre as questões ambientais no mundo, tá certo? Então, vamos lá. A primeira questão, né, eu selecionei umas 4, 5 questões onde o próprio título, pessoal, já é uma verdadeira aula, é uma questão didática, onde às vezes a resposta nem é tão importante assim. O importante é você ler o título, que vai lhe lembrar um bocado de coisa. Então vamos lá, ver o que a questão 1 fala. As grandes cidades constituem um ambiente onde as intervenções humanas, como desmatamento, deslizamento, edificações, canalização de rios, né? Diferentes poluições oriundas da indústria e dos carros, dentre outras, acabam gerando inúmeros efeitos sobre o meio ambiente. Sobre os fenômenos atmosféricos, assinale a alternativa correta. Então, ele está tratando nessa questão de alterações causadas no clima, no meio ambiente, pela ação humana, tá certo? Quando a gente fala ação humana, nós estamos falando o quê? Das ações antrópicas, as ações antropizadas. E aqui ele se referiu apenas como intervenções humanas, mas você fica ligado que ele pode usar esse nome antrópica, tá certo? Então, essas várias modificações que acontecem no meio ambiente, o que vai melhor encaixar aqui é a questão da ilha de calor. Ilha de calor é um fenômeno resultante das alterações humanas, alterações antrópicas, nas grandes cidades. O que é que causa a ilha de calor? A ausência de área verde, asfaltamento de ruas, concreto dos edifícios, aos quais resulta em temperatura média maior do que o seu entorno. Então, aquela área central, onde eu não tenho mais árvores, áreas verdes, onde tudo é asfaltado, onde os edifícios cada vez mais altos, tá certo? Eu tenho um clima mais quente, a temperatura vai se elevar, diferentemente das áreas periféricas. A este fenômeno eu dou o nome de quê? De ilha de calor. Vamos dar um exemplo. Quando você vai ao centro de Fortaleza, né, a temperatura bem elevada, quente, você compra água, não sei o quê, diferente de quando você está no seu bairro. O clima é mais ameno, porque vai existir mais áreas verdes, menos áreas construídas, menos edifícios, menos asfalto, tá certo? Então são esses componentes, né, que vão dar fluidez, né, ao aumento da temperatura das chamadas ilhas de calor, tá ok? Então quanto mais urbanizado o centro de uma cidade, mais quente ele vai ser e maior vai ser a ilha de calor. À medida em que você afasta do centro, você vai ter mais áreas verdes, menos ruas asfaltadas, menos concreto, menos edificações, eu tenho um clima mais ameno, tá certo? Então, a ilha de calor é exatamente isto. Segunda questão. Olha como é interessante. Como eu disse para vocês, o objetivo é a gente ler a questão. A gente lendo a questão é uma verdadeira aula. Então, vamos lá. Questão 2. As cidades industrializadas, produzem grandes porções de gases, como CO2, o principal gás causador do efeito estufa.
Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis, queimado principalmente no transporte, mas também nas caldeiras industriais. Vamos lá, dar uma pausa, lembrar o que são os combustíveis fósseis. Falamos isso em sala de aula. Quais são os 3 combustíveis fósseis? Petróleo, carvão mineral e gás natural. Hoje a sociedade tem um grande desafio, que é a diminuição da utilização desses combustíveis fósseis. Então, eu tenho que estar na minha cabeça no Enem as fontes alternativas à utilização de combustíveis fósseis, como energia eólica, como energia solar, tá certo? Então a gente vai sempre procurar minimizar o uso dos combustíveis fósseis. Além disso, nessas cidades, concentram-se as maiores áreas de solos asfaltados e concretados, que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por ilha de calor. Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor, né, e o devolvem para o ar sob forma de radiação térmica em áreas urbanas devido à atuação conjunta, né, do efeito estufa e da ilha de calor. Primeiro, ele deu uma aula o que é uma ilha de calor. Não precisa nem eu falar nada. Só que aquilo foi interessante. O Enem gosta dessas coisas. Ele lembrou do efeito estufa, né, que está aquecendo, né, o planeta como um todo. A ilha de calor são áreas determinadas que estão mais quentes, né? Aí ele fez um link típico do Enem. O que é que isto vai influenciar no consumo de energia elétrica? Ora, meu pessoal, meus amados, meus queridos, se a cidade está mais quente, dependendo do seu poder aquisitivo, ou você vai comprar ventiladores, ou você vai comprar o quê? Ar-condicionado. E ambos vão funcionar com a utilização de quê, pessoal? De energia elétrica. Vejam como as coisas se interligam. E olha a questão pior ainda. Se no meu local eu não tenho uma base energética hidráulica, que é da água, da queda da água, eu vou precisar de outras fontes de energia, como a energia termoelétrica, que é causadora de quê? De poluição. Pois a usina termoelétrica, ela vai necessitar o quê? Dos combustíveis fósseis. E qual é o problema de utilizar os combustíveis fósseis, né, como fonte de energia? O grande problema é a poluição, a emissão do CO2 através do fornecimento de energia, tá certo? Então, a matriz de energia mais indicada são a eólica, a solar, a hidráulica, mas você tem que sempre prestar atenção que qualquer que seja o tipo de fonte de energia, qualquer que seja a atividade que o homem exerça, ele vai causar o quê? Impactos ambientais. Então, a questão mais acertadora aqui da questão 2 é a letra D. Devido ao aumento devido à necessidade de maior refrigeração, por causa do calor, de indústrias e residências. Então, eu vou aumentar o consumo de energia. E, com isso, causar os famosos o quê? Impactos ambientais. Tranquilo? Tá certo? Vamos lá. Firme e forte. Né? Você já leu tudo isto com calma e está só conferindo o gabarito. Tranquilo? Vamos lá. Questão 3. Questão clássica, linda. Tá certo? Só em você ler o que a questão pede, você já foi uma aula para você. Vamos ver aqui, ó. Em 1872, Robert Angus Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo as precipitações ácidas de Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem, né, com compostos dessa camada, formam gotículas de água ácida e partículas aerosóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes serão lançados na atmosfera e serão levados pelos ventos, podendo provocar uma reação em regiões distantes. A água, de forma pura, apresenta um pH 7.
contratar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6 ou até menos do que isso, o que provoca as reações deixando consequências. Beleza, ele lhe disse quase tudo. Só não disse as consequências, mas ele nos deu uma aula aqui do que seria o quê? Uma chuva ácida. Não tem nem comentário mais. O próprio texto da questão já lhe dá uma mega hiper power explicação do que seria uma chuva ácida. Então, só nos resta saber alguma das consequências. Primeira dela, a corrosão de metais, de pinturas, monumentos históricos e destruição da cobertura vegetal e a acidificação dos lagos. Estas são as consequências, né, diretas da chuva ácida. E como eu já falei em aulas anteriores, muitas das vezes o local em que se produz a chuva ácida não é o local onde vai acontecer, pois a mesma é levada pelos ventos. Dei 2 exemplos em São Paulo, né, que normalmente a chuva ácida de São Paulo é jogada nas cidades ao lado, e no Canadá, que pega toda a atividade industrial ali do nordeste dos Estados Unidos, e o vento leva e vai para Canadá. Tá certo? Então aqui na questão 3, a resposta correta é a letra A de amor, A de apaixonado. Tranquilo e calmo? Vamos para a questão 4. A questão 4 vai falar assim: durante os meses de inverno, aumenta a ocorrência de doenças respiratórias, principalmente em idosos e crianças, até 5 anos de idade. Em metrópoles como São Paulo, né, um desses fatores que agrava este quadro é, um problema climático que vai aumentar essa incidência de doenças respiratórias é a chamada o quê? Inversão térmica. Mas para você entender o que é esta inversão térmica, pessoal, naturalmente ao amanhecer você percebe que a temperatura local ela é mais fria, porque o ar frio ele desce. Ao dia amanhecer, com os primeiros raios do sol, o que acontece? Os raios do sol vão aquecer este ar frio, o ar frio vai subir e o ar quente fica embaixo. Então, essa mudança, essa inversão acontece o quê? Diariamente. O ar frio ao amanhecer, ele é aquecido pelos raios solares e ele sobe. Embaixo fica o ar frio e em cima o ar frio e embaixo o ar quente. Beleza. Só que em São Paulo, uma cidade altamente poluída, tá certo? Existem épocas do ano em onde existe uma concentração maior de poluentes na atmosfera. Então, o que é que acontece? Aquele raio de sol que iria penetrar e aquecer este ar frio, ele não consegue penetrar, tá certo? Devido que a grande camada de poluentes. Então já é dia 7, 8 horas e aquele negócio escuro, aquela poluição. E isso é o que nós chamamos o quê? De inversão térmica. Aqui no Brasil a gente tem São Paulo como exemplo de cidade aonde acontece o fenômeno da inversão térmica. Repetindo, o normal, ar frio e ar quente. Ao amanhecer, os raios solares vão aquecer o ar frio, ele vai subir, nós temos a inversão. Em épocas do ano, a poluição está tão grande que os raios não conseguem passar. Vai conseguir passar lá para as 10 horas que o sol já está mais quente. Tá certo? Então, a este fenômeno eu chamo de quê? De inversão térmica. Então, a melhor opção é a inversão térmica, que consiste na retenção de camadas de ar quente por uma camada de ar frio, impedindo a diluição de poluentes. Então, letra A. Questão 5, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre... faz tempo que não cai nada sobre chuvas no Enem, né? Então, lá no primeiro ano, a gente aprende que vai existir 3 tipos de chuva. As chuvas convectivas, as chuvas frontais e as chuvas orográficas, que são também chamadas de chuva de relevo.
Então, as convectivas é aquela onde aquela massa de ar quente sobe, se condensa e se precipita na forma de chuva. É quando a gente está assim, rapaz, está quente, eu acho que vai chover. Isso é típico da chuva convectiva. Eu tenho aquela chuva quando eu tenho uma massa de ar quente batendo com uma massa de ar frio. Elas são as frontais. E eu tenho as chuvas orográficas. Quando eu tenho um determinado relevo, está aqui o relevo do celular, a nuvem vem, ela se choca e vai se elevar para ultrapassar. Quando ela se eleva, ela começa a se precipitar em forma de chuva. Quando você fala precipitar em forma de chuva, é que a precipitação ela pode ser na forma de granizo, neve e chuva. Então, no Nordeste, o mais comum para a gente é a precipitação em forma de chuva, tá certo? Então é isso. O exemplo 1 é a chuva convectiva, onde a massa de ar quente sobra. O exemplo 2 é a frontal, onde a massa de ar frio ela bate com a massa de ar quente. O exemplo 3 é a chuva orográfica, a chuva de relevo, onde a nuvem vem, encontra um obstáculo natural, um relevo, ela sobe. Ao subir, ela se precipita em forma de chuva. Só um detalhe técnico que a gente pode observar aqui, nessa parte inicial aqui, onde o mouse está, não sei se dá para ver, tá certo? É o que nós vamos chamar de barlavento, é onde chove. Do outro lado é o sotavento, né? Normalmente não tem chuva. Então aqui a primeira resposta aqui da questão é a letra C, tá certo? Questão 6, dentro da mesma pegada para reforçar. Vai que cai aqui alguma coisa. O professor Regis falou, tá certo? Vamos lá. Questão 6. Lembrando, pessoal, a gente não tem um mapa, né, astral para descobrir quais são exatamente as questões. Então a gente vai procurar abordar o máximo possível, tá certo? Para a gente tentar acertar e lhe ajudar, tá ok? Com relação aos principais tipos de chuva, as convectivas, as frontais e as orográficas, analise as seguintes assertivas. Primeiro, as chuvas convectivas são provocadas pela ocorrência de subidas de ar quente e o resfriamento nas camadas superiores da atmosfera. Bingo, tá aqui, o número 1, é exatamente isso. 2. As chuvas frontais são causadas pelo encontro de massas de ar frio com massas de ar quente. Bingo de novo. Ar frio com ar quente provoca as chuvas. 3. As chuvas orográficas ocorrem quando a massa de ar quente e úmido se elevam e se resfriam nas encostas das montanhas. Bingo, aqui, chuva 3. Que você tem que ficar atento. Dica hiper mega power, né? Na parte de frente do relevo vai ser mais úmido, é o que eu vou chamar o quê? O barlavento, sempre chove. Do outro lado, onde a nuvem vai passar por cima, é o sotavento, não há ocorrência de chuva. Vamos dar aqui um exemplo prático. Você que já foi para Tianguá, Ubajara. Tianguá, Ubajara está no barlavento, tem muita chuva, tem muito vento. Se você já passa Tianguá e começa a descer a Serra Grande, está indo para o Piauí, lá é o sotavento, já não tem chuva, é quente, tá certo? Barlavento é a parte de frente aonde recebe o vento e chove, nas chuvas orográficas. E o sotavento é o lado oposto, aonde não tem chuva. Questão 6, tá certo? Opa, questão 6 a gente já fez, né? É a D de dado. 1, 2 e 3. Tranquilo? É isso aí, gente boa. Vamos lá, vamos gabaritar as questões de geografia. Depois manda um alô para mim. Professor, deu show de bola, tá certo? Vamos gabaritar a parte de ciências humanas, tá ok? Vamos lá. Questão 7. El Niño y la Niña. Eu não hablo bem espanhol, mas dá para enganar. El Niño, o menino. La Niña, a menina. Tá certo? Fenômeno climático que vai ter influência no clima global, mas principalmente no Nordeste e aqui no Ceará. Então, sempre a gente escuta falar sobre esse El Niño, principalmente agora nesse mês, onde a FUNSEMI, né,
órgão meteorológico do Ceará, ele dá a previsão da quadra chuvosa, dos 4 meses que chovem no Ceará: fevereiro, março, abril e maio, tá certo? Muitas vezes influenciada por esses 2 fenômenos, El Niño e Laninha. Mas o que é isso? De maneira bem simples, depois vou detalhar, tá certo? São fenômenos ligados ao aquecimento e o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, na sua parte tropical, tá certo? Então, El Niño é o aquecimento e El Niña é o resfriamento. O que vai ocorrer mais é o El Niño. Laninha é até bom ocorresse mais, porque a Laninha, como a gente vai já entender, ela traz chuva aqui para a região nordeste. E o Enem, e o El Niño, né, vai propiciar, vai dar mais condição à estiagem. Lembrando, muitas vezes as provas não usam o termo seca, usa o termo que? Estiagem. Tranquilo? Mas vamos aqui para a questão 7. A questão 7, ele fala que o El Niño, letra C é a correta, viu? O El Niño liga-se ao aquecimento das águas oceânicas e Laninha diz respeito ao esfriamento dessas águas. El Niño aquece, Laninha resfria. A cada 3 anos, primeiro ocorre o El Niño, em seguida a Laninha. Pena que não é tão simples assim, né? Às vezes é de 4 em 4 anos, às vezes é de 3 em 3 anos. Esse é um dos grandes desafios para os cientistas, os meteorologistas, determinar as causas, prever com exatidão o fenômeno do El Niño e da Laninha. Mas a questão 8, ela é melhor ainda, que vai lhe dar uma explicação show de bola sobre El Niño e Laninha. Então vamos lá. Ninguém sabe com certeza o que causa esse fenômeno climático conhecido como El Niño. Como eu disse, eles são um grande desafio para os cientistas, meteorologistas, né, determinar corretamente o que vai causar este fenômeno. Principalmente pelo aquecimento das águas ao longo da costa oeste sul-americana. Mas, se a causa é debatida, os seus efeitos em todo o mundo são conhecidos, assim como o tamanho do fenômeno. Vamos ver essas opções, que ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre o fenômeno do El Niño e Laninha. Primeiro, com o aumento da evaporação das águas, por que vai aumentar essa evaporação? Porque o mar vai estar aquecido. Mas por que o mar está aquecido? Beleza, estuda, passa no Enem e vai ser um cientista que vai descobrir esse motivo e você vai ser muito famoso, tá certo? Com o aumento da evaporação das águas oceânicas, há a formação de mais nuvens do que o normal. Se está aquecido, né, o que acontece? Eu vou ter mais nuvens. Essas nuvens e excesso é que é o detalhe. Por quê? O excesso de nuvens altera o sistema global de circulação de ar, levando mais chuva para algumas partes do planeta e mais ar seco para outra parte do planeta. No caso, a parte que nos cabe, Nordeste, Brasil, vai vir para cá ar seco em grande quantidade. Este ar seco, juntamente com o nosso clima, o clima semiárido, vai provocar seca, estiagem. Então, o caso do El Niño para a gente, ele não foi legal, porque em determinadas partes do globo ele vai levar chuva, mas para o nosso caso, ele traz o quê? Ar seco. Ar seco. Aqui é batata, é seca na hora. Viu, pessoal? Então, a questão 1, o item 1 está correto, ok? 2. Sobre o sul da América do Sul, o fenômeno cria um jato de ar que passa os Andes e impede a subida de massas polares, exatamente. Principalmente a MPA, Massa Polar Atlântico. Né? Lembra do primeiro ano? O professor falou sobre as massas de ar que atuam no Brasil. A Massa Polar Atlântico ela é responsável aqui no Brasil por um fenômeno chamado que? Friagem. Como a MPA ela sobe em direção à região norte, principalmente ali na área do Acre. As temperaturas elas diminuem bastante, ficando bem frio. A esse fenômeno eu chamo de quê? De friagem. Ok? Então o item 2
também está correto. O item 3, a intensidade do El Niño varia ao longo dos últimos 50 anos. Em pelo menos 8 anos ocorreu o fenômeno inverso, as águas frias, que é a Laninha. Como eu disse, não existe uma data correta para a gente dizer se é de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, tá certo? Então, agora, acontece mais El Niño do que Laninha, infelizmente para a gente. Colômbia, norte do Peru e Equador sofrem chuvas torrenciais com prejuízo à atividade pesqueira, exatamente. Já aqui para o Nordeste brasileiro vem o ar quente, causando estiagem. 5, correto. 1, 2, 3 e 4, correto. 5. O El Niño provocou calor atípico no inverno brasileiro, levando a uma queda no preço das roupas de frio. Isso. E no sul afastou a possibilidade de geada, provando uma queda nos preços dos alimentos. Certo? Então, a questão 8 é a letra E. Todas as alternativas estão corretas. Questão 9. Né? O lançamento de gases poluentes na atmosfera, principalmente os que resultam da queima dos combustíveis fósseis. Olha que eu estou lhe falando bastante de combustíveis fósseis. Dá uma estudada nos combustíveis fósseis, vai que cai alguma coisa assim bem específica em relação ao petróleo, em relação ao carvão mineral, ao gás natural, né? Que eles são os principais causadores, né, do aquecimento global, do chamado efeito estufa, tá certo? Como os principais combustíveis fósseis, como o dióxido de carbono, ficam concentrados em determinadas regiões da atmosfera, formando uma camada que bloqueia a dissipação do calor. Lembra, o efeito estufa, ele vem, aquece a Terra, tá certo? Sem o qual não haveria vida na Terra, ele é importante por isso, e volta, tá certo? O grande problema é que a grande quantidade de poluentes está impedindo este retorno deste calor. Ele está ficando o quê? Aprisionado. Vamos dar aqui como exemplo um carro, né? Você deixa no estacionamento e fecha o vidro. Quando você vai entrar, ele está super quente. Por quê? Porque o calor que entrou não saiu, ficou aprisionado. E se você tiver deixado alguma coisa no carro, um chocolate, um alimento, o chocolate está estragado, o alimento está quente, a roupa está quente. Tanto é que não vamos entrar no carro não, que agora ele está quente. Tá certo? Então, o efeito estufa é isso, esse aprisionamento. O normal seria bater, aquecer o necessário, que é importante, e ir embora. O problema é que ele não está indo embora. Esta camada de poluentes funciona como um isolante térmico, aonde o calor fica retido nas camadas mais baixas da atmosfera. O texto acima explica qual o fenômeno ambiental. O efeito estufa. O que você tem que ter em mente é isso. O efeito estufa é um efeito natural e está sendo agravado pela atividade antrópica, principalmente pela queima dos combustíveis fósseis. Tá certo? Alternativa: se consumir menos, fontes de energia, né, menos poluente, como eólica, hidráulica, né, solar. Né? Questão 10. A poluição é um grave e preocupante problema urbano da atualidade. Estudiosos do assunto têm demonstrado grande preocupação a respeito das possíveis consequências, né, do efeito estufa. A elevação da temperatura atmosférica devido ao aumento do gás carbônico proveniente de quem? Dos combustíveis fósseis. No meu coração está vindo uma mensagem que vai ter alguma coisa dos combustíveis fósseis. É só você aprofundar aí. Eu tive a intuição e você vai estudar e vai lá acertar. Pessoal, amanhã, né, vou selecionar outras questões para a gente bater um papo legal. E quinta-feira eu quero colocar uma questão de cada assunto, para a gente fazer um levantamento geral. Fique em paz, estude e até amanhã.